Existe uma epidemia psicológica se espalhando nesse exato momento e você provavelmente está em estado de transe sem nem mesmo se dar conta. A sociedade está enlouquecendo em velocidade galopante e aquilo que você enxerga como realidade já não é mais considerado realidade. A verdade, o fato, o concreto já não existem mais. Porque você vive em um mundo onde tudo, absolutamente tudo é relativo. Mas eu tô aqui pra te dizer que isso é proposital, faz parte de um plano. Você está sendo manipulado e eu vou te provar isso durante esse vídeo. Recentemente, a gente teve um episódio nas Olimpíadas em que um cara lutou contra uma mulher. E aí todo mundo achou um absurdo, mas imediatamente não demorou nem 24 horas e apareceram N justificativas dizendo: veja bem, o cromossomo dessa pessoa é raro, porque apesar de se parecer com um homem, ainda é uma mulher. Cara, eu vi foto que mostra claramente uma protuberância, se é que você me entende, no short daquela pessoa. Claramente você olha pra aquela pessoa e você vê um cara, independente do cromossomo dela. Então, cara, teria que lutar com pessoas que têm a mesma anomalia de cromossomo, porque você olha pra aquilo ali e você vê um braço de homem, um rosto de homem, um porte físico de homem, provavelmente a mesma quantidade de testosterona de um homem, até mais do que muitos homens por aí. Então eu não quero entrar no mérito aqui de se é raro o cromossomo, se não é. O que você vê ali é um cara, mas te dizem que aquilo ali é uma mulher. Você teve aí esse ano também o episódio lá no Rio Grande do Sul em que claramente o exército não estava fazendo nada para ajudar a população. Saiu vídeo do exército remando contra a corrente num barquinho sem sair do lugar, enquanto tinha um cara ali com um pedalinho conseguindo ajudar muito mais a população do que o próprio exército, mas a mídia diz que o exército está ajudando. Você via vídeos da população o tempo todo mostrando que o governo não só não estava fazendo nada para ajudar, como também estava atrapalhando, fazendo bloqueios, barreiras, pedindo nota fiscal de doação. A população inteira do local vendo, vivenciando aquilo ali, dizendo que era o povo pelo povo. Mas o que te mostram na TV, o que a mídia te mostra? A Janja salvando o cavalo. O Lula chorando, abraçando o pobre praticamente com nojo. Uma cena que depois a gente viu em vídeos da própria população, uma cena montada com atores. E não sou eu que tô falando isso. Tem vídeo mostrando o cenário inteiro, o diretor, tá entendendo? O que você tá vendo é isso, mas o que a mídia tá te mostrando é o oposto disso. É o contrário. E isso aconteceu entre muitas outras coisas que aconteceram aí no último ano. Elon Musk fazendo uma denúncia gravíssima de coisas que, sinceramente, não era segredo pra ninguém já aqui no Brasil. A gente já estava acostumado com isso. Que são contas sendo banidas de redes sociais na base da canetada, sem que houvesse uma lei para embasar aquilo, censura, exigências para que a plataforma compartilhasse dados confidenciais, mais uma vez sem embasamento nenhum também em qualquer lei. E o que é pior, dentro dessas exigências estava lá uma que dizia que a plataforma não poderia revelar que aquilo foi uma ordem judicial, teria que mentir dizendo que aquele ato, aquele banimento partiu da própria plataforma. E sinceramente, isso aqui, pra quem é minimamente esclarecido, pra quem é minimamente lúcido, isso aqui no Brasil não era segredo pra ninguém. A gente já sabia que isso estava acontecendo há muito tempo. Então você vê isso acontecendo cotidianamente. Mas o que te dizem, o que te mostram? Elon Musk é bolsonarista. Elon Musk tá fazendo isso pra vender Starlink. O objetivo dele com certeza, o cara tá levando a humanidade pra Marte, mas o objetivo dele, ele acordou numa terça-feira de tarde e disse: acho que eu vou atacar aqui as bases democráticas do Brasil pra ver se eu consigo vender mais Starlink lá, né? Atentando contra a democracia, é o que te dizem. E aí, cara, você vai puxando o fio disso entre o que você vê e o que a mídia te mostra e o que o sistema te mostra, vai puxando o fio e você não vai parar de encontrar esse tipo de dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? É quando o que você vê, você entende como realidade, não condiz com aquilo que você acredita, portanto você inventa, faz malabarismos mentais para acreditar que aquilo é, na verdade, o seu oposto. Uma completa loucura. Vai puxando o fio, você vai encontrando. Por exemplo, recentemente aí a gente viu o que aconteceu na Venezuela e aquilo foi tão descarado, aquela fraude foi tão descarada que você teve que ver a Rede Globo admitindo que Nicolás Maduro é um ditador, porque não tinha mais pra onde correr. Eles tinham que admitir isso. Então eles admitiram, mas aí, veja bem, ele não tem nada a ver com Lula.
é o que eles disseram. E não só ele não tem nada a ver com o Lula, mas ele é bolsonarista. É isso mesmo que a Rede Globo quer que você acredite, que Nicolás Maduro é um bolsonarista. Então o que você vê é um cara que é amigo do Lula, tem exatamente o mesmo discurso do Lula, usa os mesmos mecanismos autoritários que o Lula usa, faz parte do mesmo grupinho do Lula, que é o Foro de São Paulo, é recebido pelo Lula com todas as honrarias aqui no país. Mas isso é o que você vê. Isso é o que você enxerga. Só que eis o que te dizem. Ele não tem nada a ver com Lula. Ele tem a ver com Bolsonaro. O presidente Lula, ele foi eleito e se apresentou como candidato democrático que defenderia a democracia contra todas as tendências golpistas que estavam ligados ao adversário dele da época. E aí ele ganhou com essa bandeira da democracia. O nosso TSE lutou contra as tendências golpistas, lutou contra os ataques feitos por Bolsonaro. O que aconteceu na Venezuela durante 25 anos é o enredo completo do que os grupos golpistas do bolsonarismo gostariam de ter feito no Brasil. Você entendeu qualquer coisa que essa mulher falou? Pois é, nem eu. Não dá pra entender, é claro que a gente não entende, porque é feito pra você não entender. Na verdade é pior do que isso é feito pra te enlouquecer, pra te levar em um estado de loucura, pra que você questione a si mesmo. Porque quando você vê a mídia e o sistema inteiro lutando com garras e dentes para que você acredite que homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, basta querer, que se você se sente um cachorro, e eu nem tô brincando, tá? Se você tá consumindo isso aqui em áudio, olha aí pra sua tela agora e olha o que rola já nos Estados Unidos com aceitação, assim, completa pela mídia. A pessoa sente que ela é um cachorro e ela simplesmente crê nisso. E a mídia diz que você pode acreditar que você é um cachorro, porque basta acreditar e você é. E diz que se você puder simplificar a linguagem ao máximo, eliminando os pronomes, dizendo elo, delo, usando o tal do pronome neutri, você pode. Você tem o direito de assassinar a própria linguagem. Você acha mesmo que não existe nenhum objetivo por trás disso? Porque guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Isso que eu acabei de falar não é meu. Isso foi retirado do livro 1984 de George Orwell. É uma distopia completa, era pra ser fantasia, mas tá acontecendo, cara. Esse livro é uma distopia totalitária em que, através do controle da narrativa, no livro, o Estado consegue também controlar a percepção que a sociedade tem das coisas. E isso é uma técnica psicológica. Isso é chamado de gaslighting. Existe um artigo do Olavo de Carvalho de 2008 em que ele explica mais ou menos como é que é feito isso. Eu vou ler aqui só a primeira parte pra você, depois você digita aí no Google e encontra o artigo pra ler ele completo, porque vale a pena, tá? Olha só o que ele diz. O psicólogo russo Ivan Pavlov demonstrou que a estimulação contraditória é a maneira mais rápida e eficiente de quebrar as defesas psicológicas de um indivíduo ou de um punhado deles, reduzindo-o a um estado de credulidade devota, no qual ele aceitará como naturais e certos os comandos mais absurdos, as opiniões mais incongruentes. Isso funciona de maneira quase infalível, mesmo que os estímulos sejam de ordem puramente cognitiva e sem grande alarde emocional, ou seja, frases contraditórias ditas numa sequência camuflada de modo a criar uma confusão subconsciente. Mas é claro que funciona muito mais se o sujeito for submetido ao impacto de emoções contraditórias fortes o bastante para criar rapidamente um estado de desconforto psicológico intolerável. Esse mesmo desconforto serve de camuflagem, pois a vítima não tem tempo de averiguar que a contradição vem da fonte, e não do seu próprio interior, de modo que, ao estado de aflição, venha a somar-se a culpa e a vergonha. A reação automática que se segue é a busca desesperada de um novo padrão de equilíbrio, isso é, de um sentimento mais abrangente que pareça contrapor em si, numa síntese dialética, as duas emoções inicialmente vivenciadas como contraditórias, e que, ao mesmo tempo, possa aliviar o sentimento de vergonha que o indivíduo sente perante a fonte estimuladora, que a esta altura ele toma como seu observador crítico e seu juiz. E a linguagem aqui eu sei que não é nada convidativa, então eu vou te explicar.
Isso aqui que o Olavo está tentando explicar nesse artigo é muito semelhante a um conceito chamado espiral do silêncio, que é quando você enxerga algo, você sente o ímpeto de dizer algo, mas não tem ninguém dizendo aquilo ao seu redor. Muito pelo contrário, todo mundo ao seu redor está dizendo o contrário daquilo. Então você tende a guardar, a não compartilhar aquilo que você está vendo, a guardar para si, porque você teme a vergonha de ir contra o grupo. Então aqueles que se expressam, aqueles que dizem, que no caso são as pessoas que estão dizendo o contrário daquilo que você enxerga, eles começam a se encorajar cada vez mais a dizer aquilo que não é, quando aqueles que enxergam o que é, que estão enxergando a verdade, se desencorajam porque nenhum deles está falando. Nenhum deles está expressando o que está vendo. E eles entram numa espiral de silenciar, de se questionar, inclusive. E isso se conecta muito com o termo gaslighting, que é um termo que vem de um filme de suspense psicológico americano da década de 40, em que basicamente você tem uma jovem, uma mulher, cujo marido manipula ela lentamente para que ela creia que está caindo na insanidade. Nesse filme, ele isola ela num porão, sem contato com o mundo exterior, e ele diz que isso é pelo bem dela. Mas através disso, desse isolamento, ele começa a manipular ela de diversas formas, como, por exemplo, ele faz as luzes da casa falharem, piscarem, e faz ela acreditar que aquilo é uma invenção da mente dela. Aquilo está acontecendo só na imaginação dela. E fazendo isso, ele tem controle emocional, psicológico total sobre aquele ser humano. Ele controla ela como um ventríloco, como se fosse um boneco ventríloco. Porque quando a pessoa duvida de si mesma, ela começa a duvidar da própria percepção, ela precisa se agarrar a alguém que parece saber do que está falando, que parece ter o controle de si próprio, porque se você não tem o controle de si próprio, alguém tem. Então você vai crer, admirar e obedecer esse alguém que parece ter o controle. Porque a partir do momento que você faz isso, ele de fato tem o controle sobre você. Então a estratégia é essa, é te isolar, é te censurar, e é usar técnicas de manipulação contra você, dizendo que o que você está vendo só acontece na sua imaginação. É exatamente isso que você está vendo a mídia fazer com você nos últimos anos. É exatamente isso que eles estão fazendo o tempo inteiro quando estão relatando uma realidade que não existe, uma realidade oposta ao que você está experimentando. Você vê uma coisa acontecendo, você vê claramente o significado daquilo que está acontecendo, mas imediatamente no mesmo dia você vem a Miriam Leitão, vem aí qualquer jornalista, não posso nem dizer que esses caras são jornalistas, mas vem qualquer um desses vagabundos da Rede Globo relatando uma realidade completamente oposta ao que você está vendo. E isso é pra te enlouquecer mesmo, é uma verdadeira loucura. E esses dias eu tava inclusive vendo o Paulo Figueiredo falando sobre um psiquiatra famoso chamado Silviano Ariete, que foi uma das maiores autoridades aí do século XX na questão da esquizofrenia, e ele explica o passo a passo psicogênico que leva uma pessoa à loucura. A primeira fase é a fase do pânico, que você fica o tempo todo assustado, com medo do futuro, com medo da ameaça, com medo do vírus, com medo da ameaça à democracia, que te dizem que existe uma ameaça à democracia. Essa é a primeira fase, a fase do medo. A próxima fase, o próximo estágio de loucura é o insight psicótico, que é quando o indivíduo começa a conceber de maneira patológica uma versão alternativa da realidade, porque ele tá vendo coisas acontecerem que parecem não fazer sentido, dizem pra ele que aquilo que ele tá vendo não é o real, e nesse caso aqui realmente o indivíduo tá ficando louco, porque ele tá vendo coisas que não existem de fato, e é por isso que ele é louco, mas ele dá um jeito, ele encontra caminhos neurológicos pra justificar aquilo, para que ele se sinta um pouco melhor. Então esses caminhos na mente dele dão uma explicação plausível aí das experiências anormais que ele tá vivenciando. E o Ariete diz que esse estágio é uma forma anormal de lidar com o estado extremo de ansiedade. Então nesse caso aqui a gente está analisando um indivíduo que realmente está ficando louco. Mas não é muito diferente do que o que está acontecendo com a gente. Porque quando eu tô dizendo que o objetivo da mídia é te enlouquecer mesmo, para que você duvide de si mesmo para ser controlado. Então, sem a gente perceber, a gente acaba entrando nesse estado de loucura em que a gente começa a duvidar do que é real, do que não é mais real, e começa a entregar o controle nas mãos deles. Mas existe uma forma de você descobrir se você tá nesse estado psicótico ou não. E essa forma é refletindo conscientemente sobre as coisas que você acredita, os seus valores e o seu modelo de realidade, sobre se aquilo está realmente condizente com a realidade.
Se as coisas batem, aquilo que você vê, o que os seus olhos veem e aquilo que você acredita. E se perguntar se esse seu modelo, ele exige que você molde, que você deforme a realidade, que você deforme a narrativa para que a realidade se encaixe na narrativa que vai beneficiar mais a ideologia ou a forma de mundo que você crê ser a correta. Mas para fazer esse exercício, você tem que estar comprometido com a verdade, não tem como. Só interessa para quem de fato busca entender o que é a verdade. Então se faça a seguinte pergunta: se você fosse fazer um vídeo desse aqui, como que eu tô fazendo agora, um vídeo pra internet qualquer sobre qualquer assunto. Para fazer esse vídeo, você precisa moldar a realidade de alguma forma, você precisa esconder alguma coisa das pessoas para fazer sentido aquilo que você tá dizendo? Pensa bem, você liga a câmera e pensa assim: acho melhor esse detalhe aqui eu não contar, acho melhor esconder tal coisa aqui do público, acho melhor mudar isso daqui, porque se eu falar tal coisa vai prejudicar a ideologia que eu quero passar pro público. Você precisa fazer isso? Porque se você precisa, opa, tá aí um sinal de alerta de que talvez a forma como você enxerga o mundo, ela não seja a forma correta, não seja o modelo correto para se enxergar a realidade. A forma como você enxerga o mundo, ela tem que explicar perfeitamente os acontecimentos, tem que fazer sentido. Então se faça a pergunta: tem algo que não bate naquilo que eu tô vendo em relação àquilo que eu tô acreditando? Tem algo que tá desconectado? Porque se você acredita que alguém entra no poder e você apoia aquela pessoa pra entrar no poder porque ela diz que ela é amor, que ela é a favor do amor, que ela vai ajudar os pobres, mas que de repente numa tragédia que acontece, aquele amor vai embora porque aquela pessoa não tá ajudando as pessoas afetadas pela tragédia, ela concede ali um empréstimo e depois ela retira esse empréstimo e é tudo o que ela faz. Se você acredita que aquela pessoa tá ali pra ajudar os pobres, mas de repente ela começa a taxar os pobres e a dificultar a vida do pobre e a fazer com que o pobre não consiga comprar gasolina, feijão, arroz, você é obrigado a admitir que o seu modelo está incorreto, ele está inadequado. Caso contrário, você está em psicose. Então a forma que você enxerga as coisas precisa ser ajustada. Porque se você precisa fazer um malabarismo mental para justificar a qualquer custo e proteger a sua narrativa, a sua crença, nesse caso você está em dissonância cognitiva, estado de psicose mesmo. E do mesmo jeito, vamos pro outro extremo aí, se você acredita que alguém que tá ali no poder, que diz que vai acontecer, que diz que vai vencer o sistema, que tem culhões pra peitar qualquer coisa e pra expor a sujeira de um sistema eleitoral, mas que de repente, quando é o momento dessa pessoa fazer isso, ela foge pra Disney e depois de um tempo volta aí mendigando Pix e abrindo marca de perfume pra capitalizar na sua gadice, enquanto tem o poder de expor, mas não expõe, porque sabe que vai prejudicar a si próprio. Se você vê isso e continua acreditando que essa pessoa vai fazer algo por você, você é obrigado a admitir que o seu modelo tá incorreto, caralho. Porque você sabe do que eu tô falando, daquele surto coletivo das 72 horas, só mais 72 horas. Aquilo ali nada mais foi do que uma psicose coletiva. Porque tava na cara que não ia acontecer nada. O tempo todo tava na cara. Enquanto um monte de gente iludida ficava na frente do quartel tomando pedra de gelo na cabeça e acreditando que o político salvador da pátria estava jogando um xadrez 4D e que a qualquer momento as coisas iriam acontecer. E tem gente acreditando até hoje nisso, tá? Então, essas pessoas que fizeram isso, que ficaram na porta do quartel, elas não têm culpa disso, porque a psicose foi coletiva. Tava todo mundo dizendo aquela narrativa, repetindo aquela narrativa, até que um ponto a narrativa se torna real na mente das pessoas. Mas nunca existiu um salvador da pátria. E nunca vai existir um político que vai fazer qualquer coisa por você antes de pensar no dele. Antes de fazer por ele mesmo. Isso é ilusão, cara. Político não vai fazer nada por você. A sua obrigação é enxergar a realidade por si só, e a realidade, me desculpa, meu amigo, a realidade é que a briga política entre esquerda e direita, a maioria das pessoas que estão brigando por isso, elas estão brigando pra ganhar, pra vencer o jogo, pra estar do lado da narrativa que vence, e não do lado da verdade. E essa briga só beneficia quem se reveza pelo poder. Então tudo que você pode fazer agora é pensar em você, é ver o mundo, tentar enxergar o mundo com as lentes mais claras possíveis, para que você entenda a realidade e seja um indivíduo fora desse jogo, fora dessa psicose coletiva, que se prepara, que toma as atitudes, as ações necessárias independente deles, para que você não sofra ou sofra o mínimo possível com as loucuras desses caras, com as loucuras da mídia, do sistema, da esquerda, da direita. O que importa aqui, meu irmão, é você.
O que importa aqui é você se preparar. O que importa é você viver a sua vida plena. É você se certificar de que você tem alimento na mesa para comer e que sempre terá. É se certificar de que você tem um teto e se certificar de que você não financia esse sistema tirando o seu dinheiro dele. E se, assim como eu, você não quer cair na espiral do silêncio, se você quer enxergar as coisas e poder falar abertamente o que você enxerga, mesmo correndo o risco de você estar errado, de o seu modelo estar errado, a gente sempre corre esse risco. Eu não tô dizendo que eu tenho a verdade, eu só tô dizendo que o que eu enxergo é isso, e é o que eu enxergo que eu quero dizer. Se assim como eu, você também tem essa vontade, a profissão de criador de conteúdo na internet provavelmente é pra você. Então, aí na descrição tem um link pra você conhecer o Profissão Comunicador Digital, e aí na sua tela também eu vou deixar um outro vídeo que também, se você assistiu esse daqui, vai ser muito interessante pra você com certeza, tá bom? Te vejo na próxima.